Capítulo 18. O fenômeno inspirativo. Desçamos das alturas do capítulo precedente para um terreno mais vizinho nosso, do qual poderemos compreender melhor a estrutura se a virmos à luz dos fatos mais elevados descritos anteriormente. Queremos agora focalizar a nossa atenção no fenômeno inspirativo, que, visto dessa maneira, torna-se mais inteligível. Só agora, depois de tais preliminares, estamos em condições de aprofundar e resolver tão árduo problema. Em geral, é inútil examinar uma questão isoladamente, porque ela permanece insolúvel se não for antes orientada em relação ao todo e precedida da solução dos problemas fundamentais do ser. O fenômeno inspirativo diz respeito às relações entre o eu individual e o eu cósmico, entre a alma e Deus. No capítulo 15, À Procura de Deus, vimos como a evolução é um processo de desmaterialização ou espiritualização, que percebemos como um fenômeno de nossa sensibilização, de liberação da forma física, de conquista de mobilidade e de consciência, de revelação do divino que jaz latente em nós. Este é o caminho de retorno a Deus, que chamamos sublimação. O fenômeno inspirativo está conectado a todos estes conceitos, já desenvolvidos aqui, e deve ser observado em função deles. Desse modo, ele fica enquadrado e inserido no fenômeno da sublimação, da mesma forma que no início do capítulo 11, A Caminho da Sublimação, o fenômeno da sublimação foi enquadrado no esquema do universo. A inspiração nos surge, então, como um caso de evolução, estreitamente conexo com a catarse biológica da sublimação, como um fenômeno ligado à ascese moral, ao misticismo, ao movimento centrípeto do espírito em direção ao centro Deus. Assim, podemos dizer que o fenômeno inspirativo nada mais é senão um momento ou aspecto de tudo isto, e que somente se pode compreendê-lo em função da sublimação mística. Ele faz parte do despertar da consciência e do retorno da alma a Deus. Nesta nossa colocação, o fenômeno se destaca definitivamente daqueles similares com os quais ele foi confundido por alguns até agora, pelo menos em nosso caso. Ele não tem nada em comum com a mediunidade física, nem com a comum ultrafania, em que o ser é instrumento passivo. Em nosso caso, na sua fase atual, não se trata mais de funcionar como um meio inconsciente para registrar algum conceito, ainda que provindo dos mais elevados planos do pensamento. Trata-se de um processo inteiramente diverso, no qual o sujeito registra ele mesmo, com os próprios meios intelectivos, visões que ele atinge justamente através da espiritualização, fenômeno que significa sublimação mística ou catarse biológica, ao qual já nos referimos. Então, o despertar dos profundos estados de consciência, antes latentes e adormecidos no inconsciente, como se dá para a maioria, leva o eu a se pôr desperto em dimensões conceituais superiores, menos periféricas e mais centrais no sistema. Desta forma, o indivíduo passa a estar mais iluminado do que normalmente pelo pensamento de Deus, do qual ele pode assim perceber e ilustrar aspectos novos e inéditos, ainda ignorados pelo homem. Desse modo, o sujeito pode contemplar, em visões sucessivas,
a estrutura e o funcionamento do grande organismo do universo segundo esse pensamento. Pode, em outras palavras, sentir a lei. Certamente é um estranho modo de explorar o ignoto, mas esse é o método que usamos regularmente aqui e que está nos antípodas do método objetivo e experimental da ciência. É o método que tem nos fornecido até agora, para qualquer problema, aquela orientação geral que a ciência não pode atingir com os seus meios. Mas queremos falar aqui dos princípios gerais de nosso caso, da sua essência como fenômeno de intuição, e não do seu aspecto funcional, que já foi contemplado na introdução do volume Problemas do Futuro. O fenômeno inspirativo apresenta-se a nós composto por elementos morais e espirituais de uma tal maneira que a ciência moderna torna-se incompetente para julgá-lo, pois ignora esses elementos nas suas observações. A ciência da matéria não pode admitir nem compreender a ciência do espírito. Ocupa-se apenas de fins imediatos específicos, sem cogitar se eles serão depois um bem ou um mal para o progresso da humanidade. Não trabalha pelo fim supremo para o qual trabalha a vida, que é a evolução. Em face da convergência de todo o criado para a finalidade de ascender a Deus, a ciência permanece agnóstica, portanto desorientada, porque não compreendeu qual é a meta de todas as atividades do ser. Já no fenômeno inspirativo, o movimento da vida culmina na catarse biológica da sublimação mística, operando uma das suas maiores criações. Para julgar tais fenômenos da alma, não bastam os meios técnicos ou matemáticos, mas é indispensável um instrumento com a mesma natureza do fenômeno. O espírito não pode ser aquilatado senão pelo espírito. Para controlar um fenômeno de sublimação mística, como aquele da inspiração, seria necessário alguém santo, única condição que o torna competente na matéria, porque ele conseguiu atingir aquele grau de purificação e, portanto, de sensibilização imprescindíveis para poder perceber e medir as qualidades espirituais. Dissemos aqui que o fenômeno inspirativo diz respeito às relações entre o eu individual e o eu cósmico. Conforme já esclarecemos no capítulo 15, À Procura de Deus, o grau de proximidade entre a alma e Deus é dado pelo grau de afinidade, de consonância, de sintonização de vibrações conseguido em relação a ele. Ora, a inspiração exprime exatamente a comunicação por consonância, que desperta em nós, por sintonização, aquele originário estado cinético da vida, o qual se congelou na inconsciência como não vibração devido à queda ou desmoronamento do sistema. Em outros termos, a inspiração é um despertar consciente na profundeza em que está Deus. Então se atinge a sintonização, que é a base das visões que nos revelam os grandes esquemas do pensamento divino. A visão, portanto, é um problema de aproximação qualitativa. Eis a extrema importância do aperfeiçoamento moral, da purificação. Falamos aqui do fenômeno inspirativo em relação justamente ao problema central da terceira trilogia, a sublimação. Mas esse fenômeno pode ser observado também sob outros aspectos. O eu individual aproxima-se do conhecimento do pensamento do eu cósmico pelo fenômeno inspirativo, justamente porque a evolução pode ser concebida também
como uma expansão do eu individual no eu cósmico. Esse despertar de zonas interiores da consciência pode dar um sentido de expansão, de dilatação do eu individual no eu universal. Assim, quanto mais o espírito do indivíduo se harmoniza com a lei, sintonizando-se para entrar em consonância com a vontade de Deus, tanto mais ele participa do pensamento da lei. Quanto mais a alma se abre, tanto mais ela é inundada pela luz que o centro irradia sobre todo o sistema. Conseguir sintonizar cada vez mais pode significar também ascender em direção centrípeta, da periferia para o centro. Eis as múltiplas vias que levam à inspiração. Em outras palavras, pode-se dizer que o consciente é mobilizado no superconsciente, é posto no estado cinético ou vibratório do consciente universal, do Deus imanente, que está adormecido na profundidade de nosso espírito e cujo despertar constitui a evolução, por meio da qual somos reconduzidos a Ele, nossa meta. Então, deste ponto de vista, o fenômeno inspirativo nos aparece como uma expansão ilimitada do pequeno consciente individual no infinito consciente universal, como uma superação de limites, meta de todo fenômeno evolutivo, como uma libertação da prisão na forma para a infinita liberdade do espírito. O fenômeno inspirativo, então, pode ser definido como, abre aspas, o fenômeno da catarse biológica ou espiritualização ou sublimação mística, visto no seu aspecto consciência. Fecha aspas. Ora, nem todos os fenômenos inspirativos são iguais, justamente porque eles constituem um índice do grau evolutivo atingido individualmente. Assim, quando o limite do consciente individual ou da sua prisão na forma se desfaz, a sua dilatação no consciente universal se dá apenas na proporção da potência que o eu reconquistou por evolução e, portanto, pelo grau de consonância conseguido em relação a Deus, centro de vida. Na verdade, embora os vários fenômenos inspirativos sejam diferentes, o seu princípio e técnica, contudo, são idênticos, sendo todos eles um momento do universal fenômeno da evolução. Por aqui se vê quão profundas raízes na vida, mesmo nos seus planos superiores, tem o fenômeno inspirativo. É natural, então, pela sua estrutura, que a inspiração, mesmo não sendo aceita pela ciência, possa representar um precioso método de indagação, porque pode nos revelar coisas situadas além do consciente individual, do qual ela nos permite ultrapassar os limites, mas o qual, todavia, é axiomaticamente colocado como medida de todas as coisas. Ser capaz de atingir o consciente cósmico, habitualmente sepultado no inconsciente do homem como um mistério inatingível, e além disso colher por inspiração, até onde seja possível, o seu conteúdo e traduzi-lo em forma racional, acessível a todos, pode ser comparado às explorações efetuadas nas profundezas abissais dos mares ou na estratosfera. E não se pode jamais saber o que isto poderá nos revelar. Aliás, as intuições do gênio, as obras do artista e as descobertas do cientista, quando representam um desenvolvimento do pensamento no sentido de sua orientação original, constituem sempre algo atingido não no consciente individual humano, mas sim no consciente cósmico,
que se encontra latente no indivíduo em estado de inconsciência. De fato, quem alcança tudo isto por inspiração tem a sensação de se encontrar perante um pensamento com uma estrutura e dimensão diferentes daquele normal. Um pensamento que não se apresenta por sucessão lógica, mas sim instantâneo e simultaneamente, como se tivesse superado os limites e se encontrasse além da nossa dimensão-tempo. O eu, então, na inspiração, não concebe mais sucessivamente por encadeamento conclusivo, como se movesse ao longo de uma linha livremente escolhida sobre uma superfície, mas sim no lampejo de um conjunto, como se encontrasse no interior de uma massa de conceitos que o envolvem por todos os lados ao mesmo tempo. E assim, para traduzi-los em termos racionais, ele tem que passar da dimensão volumétrica à linha e se exprimir consecutivamente. Para reconstruir esse pensamento volumétrico da primeira fase inspirativa, o leitor teria que imaginá-lo reduzido a um relâmpago que iluminasse instantaneamente todo um globo, dentro do qual está escrito e se lê simultaneamente todo o volume. Nestas condições, querer indagar, refletir, concatenar ou controlar é impossível. Devemos nos limitar a observar e registrar. Quando levamos os produtos do superconsciente para o consciente, fazemos o mesmo trabalho que o cientista executa ao trazer os frutos das suas explorações abismais ou estratosféricas para o seu laboratório, onde só então poderá começar a analisá-los. Por isso não podemos oferecer senão sínteses. Incumbe depois ao pensador racional controlar com os seus processos lógicos e experimentais esses produtos. Então, só então, é possível a intervenção das faculdades humanas de vontade e atenção, que na inspiração possuem, pelo contrário, poder negativo, que inibem o processo. A esta altura, podemos compreender a diferença entre o indivíduo intuitivo e o homem positivo da ciência. O cientista, sobretudo quando é matemático, procede encerrado em uma férrea lógica, não concebendo nem admitindo, senão o que pode ser aferido pelos meios exatos de mensuração e demonstração. Mas nem todo o universo é suscetível de ser reduzido aos termos dados por esta forma mental. Existem e valem também as ideias vagas, que, impalpáveis como a névoa informação, não podem ainda ser reduzidas nem fixadas em medidas exatas ou em fórmulas definitivas, e nos escapam no superconcebível. Este é o estado intuitivo e fluido da concepção na primeira fase da construção conceitual, mesmo para o cientista ou o matemático. Todavia, pela sua forma mental, tudo pode parecer mais a visão de um artista do que de um cientista. Só assim posso explicar o juízo emitido por Einstein em sua última carta, a respeito do meu volume de caráter científico Problemas do Futuro. Abre aspas. O perigo desse tipo de reflexão filosófica é que a palavra se torna dissociada do campo científico, de forma que todo o seu conteúdo me dá a impressão de um trabalho independente mais de arte do que uma interpretação intelectual de alguma outra coisa. Fecha aspas. A este propósito, poderia-se observar que o trabalho inspirativo, além de ser aquele mais livre e independente da vontade, é também o menos exaustivo.
Ele é muito menos fatigante do que o trabalho consciente, obrigatório ou espontâneo. Na intuição, somos como que rebocados pelo próprio trabalho, que nos arrasta para onde ele quer. No trabalho consciente, temos que impor nossa vontade, afadigando-nos. Poderia-se concluir, então, que para não nos cansarmos, bastaria trabalharmos com o subconsciente no campo das ideias inatas, do consciente já adquirido por automatismos. E isso é verdade, mas o problema consiste em possuir um subconsciente que saiba trabalhar em um plano elevado. Todos sabem trabalhar com o subconsciente, mas ele é uma sobrevivência limitada e atávica da animalidade, e não um amplo despertar interior, pelo qual o eu pode atingir o pensamento cósmico. Geralmente confunde-se no próprio inconsciente, fora da consciência normal, o subconsciente, que é sedimentação do passado, com o superconsciente, que é antecipação do futuro. Somente o superconsciente constitui um despertar consciente na profundeza em que está Deus. Todos sabem trabalhar sem fadiga com os meios do subconsciente. Não é a ele que está confiado o nosso funcionamento orgânico? Quanta gente utiliza, sem esforço algum, esse patrimônio adquirido nos atos instintivos da vida, que todos sabem fazer sem a necessidade de um mestre. E assim, diariamente, todos praticam espontaneamente inúmeros atos que constituem também uma forma de atividade. Mas para poder trabalhar sem fadiga com os recursos do inconsciente, é necessário possuí-los, tê-los conseguido antes com o esforço da aquisição. E ter adquirido tais recursos significa ter construído qualidades. Ora, esse difícil trabalho só pode ser executado pelo consciente, com esforço e tenacidade, introduzindo com sua ordem hábitos novos no subconsciente e os fixando aí pela repetição até que eles sejam assimilados como automatismos. Educar e transformar um subconsciente que resume impressos em si impulsos atávicos, consolidados por experiência milenária e oriundos da animalidade, não é fácil. Para alguns seres mais evoluídos, como os santos, isto representou uma luta violenta e terrível. Certamente, no fundo de nós está Deus, mas quantos sabem despertar nessa profundidade, onde tudo jaz imerso em um sono profundo? É inútil, portanto, dizer que poderemos nos poupar o esforço do trabalho confiando-nos ao nosso inconsciente. A maioria, pelo contrário, tem que fixar aquelas qualidades e ideias que se tornarão inatas no consciente, que é a zona de aquisição de novos instintos por vontade e esforço. Não se pode usufruir os frutos do despertar interior, senão fazendo primeiramente o esforço para produzir tal despertar. Podemos compreender agora que Deus é interior e não exterior a nós, tal como concluiu Santo Agostinho ao dizer, abre aspas, tu habitas em mim, fecha aspas. Isso nos permite abordar a questão do que se deve entender por fonte inspirativa. No volume As Noures, nós a imaginamos como um transmissor, do qual o indivíduo era um receptor. Mas, após o caminho percorrido até aqui, podemos ser bem mais precisos. Nos capítulos precedentes, temos falado da interioridade do Deus imanente, que se encontra também em nós. É para esta interioridade, portanto, que
que a inspiração se dirige. A entidade transmissora é espiritual, e o espírito é alcançado sempre andando para o interior da forma física, que constitui a sua periferia, o seu revestimento externo. Vimos também que as características da personalidade do eu centro uno são encontradas no aspecto transcendente de Deus, no qual ele é centro de tudo, e que as opostas características de impersonalidade são encontradas no polo oposto do ser, no aspecto imanente de Deus, no qual o Uno se pulverizou em infinitos eus menores. Eis então o que sucede ao nosso eu humano. Na verdade, o eu humano, embora seja pessoal relativamente ao seu pequeno próprio mundo, em que está imerso na periferia do sistema, constitui, no entanto, uma centelha de Deus, da pulverização do Uno. Portanto, quando o nosso eu, pelo ato inspirativo, dirige-se para o centro, ele se desloca para o aspecto transcendente e pessoal de Deus. Ora, esse centro, para ele que é periférico, representa a reunificação, a reabsorção no Uno da sua personalidade distinta, condição na qual, durante a inspiração, o eu perde aquelas suas qualidades que o distinguem e separam dos outros eus, e tende cada vez mais a se fundir em Deus Uno. Explica-se assim a anulação da própria personalidade na inspiração, tanto mais acentuada quanto mais poderosa for a inspiração. Compreende-se também que todas as inspirações, embora diversas, estão ligadas a um único transmissor, o centro Deus. Como se vê, o problema inspirativo tem as suas raízes na profundidade do todo e não pode ser solucionado senão em função do todo. Agora podemos compreender por que, nos seres elevados, é difícil, e tanto mais quanto mais elevados, encontrar os elementos distintivos da personalidade como os entendemos em nosso mundo. Quanto mais se ascende, tanto mais aumentam as características de personalidade de Deus, seu aspecto transcendente, e tanto mais diminui a distinção de personalidade do ser como eu destacado. Então, pelo princípio das unidades coletivas, os seres se reagrupam, formando eus cada vez mais vastos e poderosos. Nessas alturas, não encontramos mais eus isolados, que pensam separadamente, mas sim correntes de pensamento, chamadas noures, próprias de espíritos em sintonia, consonantes, o que significa ter a mesma natureza espiritual, pois o que define o espírito é o seu tipo de vibração. Desse modo, os espíritos que têm a mesma natureza identificam-se por semelhança e se fundem no mesmo eu, assim como duas notas uníssonas formam a mesma nota. Isto corresponde à unificação progressiva, pela qual o Uno, que se fracionara no antissistema, vem a se reconstituir integralmente no sistema. O fenômeno inspirativo, sendo a expressão da sublimação no seu aspecto consciência, segue esse processo de unificação, que é inerente à sublimação e que culmina na união mística da alma com Deus. Então, o fenômeno inspirativo, dado pela expansão do pequeno consciente individual no infinito consciente cósmico, pode ser comparado ao caso em que a consciência de uma célula isolada, limitada naturalmente apenas ao seu funcionamento, pudesse ultrapassar esse seu limite natural
para alcançar a consciência de todo o organismo humano do qual ela faz parte, tornando-se também consciente de modo mais ou menos completo dessa consciência própria de um funcionamento mais amplo. Assim, no fenômeno inspirativo, a consciência humana normal, naturalmente limitada às necessidades da sua vida e incapaz de compreensões mais amplas do que aquelas inerentes à satisfação das suas necessidades humanas, transpõe esse seu limite natural para entrar no consciente cósmico, do qual ela faz parte e o qual é próprio de um funcionamento muito maior, tornando-se capaz assim, de modo mais ou menos completo, de tomar conhecimento também desse consciente. Eis o que representa o fenômeno inspirativo nas relações entre o eu individual e o eu cósmico, entre a alma e Deus. De tudo isto se depreende a importância que pode assumir para o progresso da humanidade e para a defesa de sua vida uma expansão além do limite da compreensão normal, bem como a contribuição que ela pode dar ao grande problema do conhecimento. Trata-se de um fenômeno pouco conhecido e muito pouco adquirido e utilizado, razão pela qual a humanidade não se dá conta de quão importantes resultados ele é capaz de oferecer na indagação do inexplorado, sobretudo naquele campo mais dificilmente explorável, por estar mais distanciado de nosso contingente, como é o campo das grandes sínteses e das supremas abstrações, dificilmente acessíveis aos meios da racionalidade comum. E a ciência, com seus métodos, é incapaz de atingir tais sínteses universais, que lhes são tão necessárias como orientação. Uma hipótese de trabalho possui muito mais probabilidade de estar nas pegadas da verdade quando orientada assim. Caso contrário, torna-se mera tentativa lançada ao acaso. Tudo isto é verdadeiro, pois não temos direito algum de acreditar que o método usado pela ciência deva ser o único e o mais apropriado para alcançar a compreensão da natureza dos fenômenos. O fato da ciência nos ter fornecido grandes resultados utilitários não é suficiente para dissipar a suspeita de que o domínio exclusivo da experimentação pode mais facilmente nos afastar do que nos aproximar da visão da essência das coisas. Enfim, tudo isto pode também interessar diretamente à vida. Possuir uma orientação pode ser a chave para resolver problemas cuja solução, especialmente em dados momentos como o atual, é imposta pela evolução à humanidade como questão de vida ou de morte. A vida, no seu desenvolvimento, propõe ao ser sempre novos quesitos, que precisamos saber responder adequadamente, pois deles podem depender a continuação e a forma de nossa existência, ou o seu fim. Algumas espécies já tiveram que desaparecer por não terem sabido resolver certos problemas. O conhecimento é uma das armas mais poderosas para vencer também no terreno biológico da luta pela vida. Antes de encerrar este capítulo, analisemos a significação e o valor do fenômeno inspirativo em face do problema do conhecimento. O homem utilizou 3 métodos para atingir o conhecimento. Primeiro, a revelação, que é o método intuitivo, dado por uma recepção mais ou menos passiva no fenômeno inspirativo. Segundo, a lógica, que é o método analítico, dado por uma construção abstrata obtida com esforço mental de pura racionalidade. Terceiro, a experiência,
que é o método sensorial, dado por um controle da realidade exterior através da observação. O primeiro método, aquele intuitivo, já foi descrito aqui. O segundo método, aquele analítico, é constituído pelos processos matemáticos. O terceiro método, aquele sensorial, representa o único contato direto do qual dispomos para alcançar a realidade. Deixando de lado, porém, o método da intuição, que é inteiramente excepcional, pode-se enfrentar a realidade também com o pensamento puro. O conhecimento pode derivar não somente da observação, mas também do esforço de construção lógica do puro pensamento. Mas é sempre necessário que os seus resultados sejam transportados e aprovados no plano da realidade objetiva, que, embora constitua uma ilusão sensória e limitada, exprime no seu plano uma determinada verdade, ainda que relativa a esse plano. É necessário, em suma, controlar tudo, observando no terreno concreto o que de fato corresponde aos conceitos abstratos. Depois, no sentido inverso, as observações são interpretadas, correlacionadas e destiladas no essencial pela elaboração lógica da racionalidade, superando às vezes a própria racionalidade. Então, para atingir o plano abstrato da lei geral, o todo deve ser reconcebido pelo método da intuição, em lampejos. Os três métodos são contíguos e, por isso, podem se fundir e se apoiar mutuamente. O certo é que o experimentador jamais poderá se elevar ao campo das puras abstrações e generalizações, onde o teórico labora no terreno quase filosófico das formulações matemáticas, no qual somente aparecem as grandes leis unitárias. Assim como numa casa de 2 andares, a teoria da relatividade geral de Einstein, que abrange a gravitação, ergue-se e se desenvolve sobre a teoria da relatividade restrita. O valor de uma hipótese ou teoria está, portanto, em poder abranger, com um mínimo de axiomas, um máximo de conteúdo experimental. Sobe-se, assim, do aspecto analítico e particular para uma concepção sempre mais sintética e universal, até o ponto no qual a racionalidade, do mesmo modo como a experiência lhe deve ceder lugar, deve também ceder lugar à intuição, caso se queira subir ainda mais para alcançar o sintético e universal. Quanto mais se sobe, tanto mais se ganha em vastidão, porém tanto mais se perde em segurança experimental na abstração, e quanto mais se desce na realidade concreta, tanto mais se restringe o campo das nossas conclusões. Trata-se de 2 caminhos inversos. O sintético aproxima-se do centro do sistema universal, do absoluto, afastando-se da periferia. O analítico aproxima-se da periferia, do relativo, afastando-se do centro. O primeiro certamente caminha para a verdade, enquanto o segundo caminha para a ilusão. Ao se subir, porém, a verdade vai nos escapando, tornando-se vaga, abstrata, incontrolável, perdendo para nós, relativos que somos, a força da verdade, enquanto ao se descer, ela se torna mais palpável, mais concreta, pode-se dizer, mais verdadeira, pois vamos nos encerrando no limite do contingente e na ilusão do sensório. Somos, desta forma, circundados por barreiras que nos obstaculizam o conhecimento por todos os lados. Nada mais nos resta a não ser nos valermos dos 3 métodos,
procurando a concordância dos resultados obtidos em cada um deles e fazendo com que cada um forneça a contribuição que pode dar, para podermos obter assim, primeiro, as diretrizes máximas da ordem universal pelo método intuitivo. Segundo, a coordenação das observações e as diretrizes menores, como uma ponte entre o primeiro método e o terceiro, pelo método racional analítico. Terceiro, o controle do resultado dos outros dois métodos pelo método experimental. É certo que o governo do universo, a inteligência e o poder que assumem a direção do funcionamento deste grande organismo ou coletividade não é exterior como o governo das nossas coletividades estatais, mas está no interior dos seres ou fenômenos, de onde os guia. Não há dúvida que o essencial para o conhecimento, aquilo que mais vale, é o abstrato, porquanto a chamada realidade objetiva é superficial e secundária. A verdadeira realidade não é exterior, mas sim interior, sendo tanto mais verdadeira e real, quanto mais interior, quanto mais distante da solidez do concreto. A chave dos mistérios está na abstração das grandes sínteses e não pode ser encontrada senão pela intuição. Assim, os três métodos escalonam-se em três níveis, como 3 graus do conhecimento, com funções e resultados diferentes. Cada um necessita ficar no seu plano para fornecer, segundo a sua natureza e potencialidade, o rendimento que pode dar. Eis a significação e o valor do fenômeno inspirativo em face da ciência e do problema do conhecimento. Antes de deixar este argumento, transportemo-nos para o terreno moral, a fim de observarmos o referido fenômeno em seu caso particular, que podemos chamar de voz da consciência. Pode-se dizer que os fenômenos de inspiração se verificam todas as vezes que alguém, buscando conhecer a verdade em torno de sua conduta, consulta a profundidade do próprio eu. Dissemos antes que as inspirações se ligam ao centro único, Deus, e que Deus é interior e não exterior a nós. Trata-se de uma ampliação da pequena consciência individual no consciente cósmico, expansão pela qual o eu superficial, que é a nossa consciência normal, feita de contingente, tenta se avizinhar do eu cósmico, para coincidir o mais possível com o pensamento e a vontade de Deus. Eis o que deveria ser a voz da consciência para nos apontar a perfeita adesão à lei de Deus. Esta é a verdade que se encontra em nossa profundidade, porque Deus está em nós. Ora, o problema então é saber quem é capaz de despertar além da superfície em tais profundezas. Quem consegue se tornar consciente da verdade universal? E nesse caso, em que medida essa sincera voz interior, que chamamos voz da consciência e à qual sentimos o dever de obedecer como algo sagrado de origem divina, representa e nos aproxima da verdade absoluta que está em Deus? Certamente deveremos admitir que não se pode tratar senão de aproximações maiores ou menores, as quais dependem da evolução conseguida por cada um e, portanto, do grau de sensibilização alcançado, que permite vibrar em sintonização com verdades sempre mais profundas e, assim, despertar consciente no interior divino. Desse modo, se observarmos ao redor de nós, atentando para o nível espiritual da maioria humana, devemos afirmar que, devido ao seu grau de involução, ela não pode alcançar senão escassas aproximações da verdade, da qual a voz da consciência
nada mais pode revelar do que aspectos fragmentados, pequenas verdades particularizadas, relativas a cada um, limitadas no contingente e transitórias no tempo. Embora teoricamente a voz da consciência seja sagrada, porque tende a se dirigir para o centro, Deus, é bem difícil, porém, que se consiga alcançá-lo na maior parte dos casos. Esta voz pode, assim, ser apenas aquela ligada à vida individual, que clama somente em defesa do próprio indivíduo e de seus interesses, o que não deixa de ser um longínquo eco da voz de Deus, pois todos têm o direito e o dever de viver. Mas quão distantes estamos, assim, da universalidade do pensamento central, que protege toda a vida, até mesmo com o sacrifício da vida individual, pensamento que está imensamente afastado do egoísmo exclusivista. É assim que estas verdades individuais, particularizadas, embora sejam sinceras vozes da consciência, podem entrar em conflito entre si, provocando, em nome da verdade, o desencadeamento de choques fratricidas, onde cada indivíduo age de pleno acordo com a sua consciência. Bem poucos são aqueles que, tal como no exemplo máximo de Cristo, sabem fazer coincidir a voz interior da própria consciência com a voz do consciente cósmico, a voz de Deus, que mesmo procurando se fazer ouvir da profundidade por todos que a interrogam, encontra-se sepultada tão longe da consciência desperta normal, que dela não resta às vezes senão um débil sussurro. Nossa involução nos tornou surdos a essa voz, da qual não nos chega senão um balbucio, tão incerto e às vezes contraditório, tão tímido e fragmentário, que mal percebemos a voz de Deus, e mesmo assim, de tal forma humanizada através de nossa consciência, que não conseguimos nem ao menos reconhecê-la, e assim a confundimos com os nossos desejos, que qualificamos então como voz da consciência. E justamente aqueles que a ouvem nessas condições são os que gritam mais alto para serem os mais ouvidos. Daí uma certa legítima desconfiança das autoridades religiosas a respeito da voz interior, que deve em princípio ser sagrada, mas que pode representar, na prática, apenas um genuíno produto do eu individual. É difícil julgar em tais casos, mas também é certo que aquelas almas superiores, capazes de ouvir na própria consciência a voz de Deus, uma voz que se identifica com a vida universal acima do próprio egoísmo, devem saber superar todas as resistências e obstáculos que são criados através das normas estabelecidas pela involuída maioria humana e que constituem o indispensável obstáculo interposto a essas almas para prová-las. De outro lado, as autoridades religiosas que julgam a matéria defrontam-se com dificuldades de modo algum pequenas. É verdade que a voz da consciência é sagrada, mas, se exagerarmos na liberdade, caímos na anarquia do livre exame. Também é verdade que, frequentemente, o que denominamos de voz da consciência pode ser um puro juízo pessoal. Urge, portanto, uma norma à qual a consciência esteja submetida para limitar a sua liberdade. Contudo, também é verdade que, exorbitando-se na disciplina, caímos na tirania. É lógica, portanto, a atitude inicial de suspeita mantida pelas autoridades religiosas em relação a aqueles que se dizem inspirados, aos quais incumbe demonstrar depois, através de toda a sua vida,
que a voz interior não os enganou. Trata-se de um controle necessário para eles mesmos. E se a voz realmente vem de Deus, ela encontrará tanta força nos fatos e sabedoria nos conceitos que se imporá a todos, tanto ao inspirado quanto aos juízes. E não faltam os exemplos que nos demonstram quantas vezes, embora tardiamente e contradizendo as suas primeiras condenações, os juízes tiveram que reconhecer a verdade da inspiração. Final do capítulo 18.